Câmara dos Deputados aprovou no último dia 11 o PL 528 de 2020, o projeto Combustível do Futuro, já tratado várias vezes aqui no Jauri. O texto, com foco no setor de biocombustíveis, irá à sanção presidencial, mas ganhou destaque nos últimos tempos pelo possível impacto que teria no setor elétrico brasileiro, por conta de subsídios que estavam previstos em uma emenda que mudava o marco legal da geração distribuída de energia solar. O relator do projeto na Câmara, deputado federal Arnaldo Jardim, foi um dos responsáveis pela articulação para a retirada do dispositivo. Também foi relator no plenário do Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Jardim também é conhecido por sua atuação junto ao setor elétrico e comenta nesse episódio o cenário que vivemos, com bandeiras alteradas e possibilidade de volta do horário de verão. Na primeira entrevista exclusiva após a aprovação do Combustível do Futuro, o Jauri, podcast de energia do Jota, recebe Arnaldo Jardim, deputado federal por São Paulo pelo Cidadania. Esse podcast é uma parceria com o INTEC, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Bom, deputado, primeiro eu queria dar boas-vindas ao senhor aqui, por participar do nosso podcast. Mas vou começar a entrevista já com um assunto um pouco mais quente. A aprovação do Combustível do Futuro pelo Congresso, em que o senhor foi relator na Câmara dos Deputados. O texto do governo trata sobre várias políticas de incentivo a biocombustíveis, mas de última hora ali no Senado foi acrescentada uma emenda que mudava o marco legal da geração distribuída, pautado ali um pouco mais no setor elétrico. Eu sei que o senhor já justificou, durante a votação, que a rejeição desse trecho foi pelo fato justamente de se tratar de outro assunto. Mas eu queria entender um pouco do senhor como é que foi a construção desse acordo, que no final dos contos foi um acordo, que deixou de fora essa emenda da votação ali de última hora no plenário na Câmara dos Deputados. Bem, Larissa, uma alegria muito grande participar do Jauri. O Grupo J, com você, com esse podcast, tem tido um espaço muito importante. Eu ouço o Jauri, que é a nossa medida aqui de energia, gosto muito e parabéns aí. Nós realmente trabalhamos muito no Combustível do Futuro, indo ao Senado, onde lá fez um bom trabalho o senador veneziano Vital do Rego. Ele voltou o projeto com 22 emendas aprovadas. Eu depois, quando você achar oportuno, poderei comentá-las. Mas causou espécie realmente essa emenda número 1. A emenda número 1, de iniciativa de um senador, no caso o senador Irajá Abreu, ele acaba determinando uma postergação do prazo para que empreendimentos de microgeração possam ser implementados. Entre aquilo que é a chamada carta de acesso, que as distribuidoras ofertam quando um determinado proponente apresenta um projeto, ele tem um prazo para viabilizar, que é de 12 meses, e propunha ao projeto que se estendesse para 30 meses. Eu rejeitei essa emenda por considerá-la inoportuno. Mas aqui, num espaço como esse, que é tão qualificado, eu só dizer que é inoportuno acho que é pouco. Então eu me permito entrar nessa discussão. Dela tenho participado sempre, desde o tempo em que nós iniciamos um processo. Eu fui um dos deputados que atuou nisso, ao lado de outros parlamentares, e nós acabamos, ao final, aprovando a Lei 14.300. O presidente da República sancionou a lei que instituiu subvenção econômica às concessionárias públicas de distribuição de energia elétrica de pequeno porte e o Programa de Transição Energética Justa. A lei garante subvenção às distribuidoras com mercado anual inferior a 350 gigawatts-hora. Ela cria ainda o Programa de Transição Energética Justa para a região carbonífera do estado de Santa Catarina. A Lei 14.300 é o novo marco da geração distribuída que, entre outros aspectos, estabelece um procedimento, um prazo, um determinado processo para que alguns benefícios da energia solar possam ser escoados no tempo, possam ir terminando no tempo. Por que nós aprovamos isso? Por uma história que eu, você,
todos aqueles que com cuidado estudam o setor elétrico sabem, houve um momento necessário, importante, de fomentar a energia solar fotovoltaica, e isso produziu muito resultado. Primeiro resultado que foi o fato dela ter se implantado hoje, é um componente importante da nossa matriz de energia, mas, por outro lado, também aquilo que nós chamamos de curva de aprendizado, que é quando uma determinada novidade, ela tem que ter um amparo, um impulso, para que ela se consolide e ganhe, vou usar uma expressão, a maioridade. Ou seja, quando ela não precisa mais de ter um apoio, que ela pode caminhar sobre as suas próprias pernas. E nós sabemos que esse é o caso da solar. Arnaldo, você está dizendo que nós não precisamos de solar? Precisamos, e muito. Mas nós podemos entender que a solar, que hoje é a energia mais barata, ela tem condições de se tornar uma alternativa sem amparo. Por quê? Porque o fato de ter amparo diferenciado numa energia que já é mais acessível tem feito com que outras formas de energia estejam sendo desbalanceadas. Eu me refiro, por exemplo, à eólica e à biomassa. Então, nós negociamos esse acordo. E eu me surpreendo muito, não gosto, quando algumas pessoas que participaram desse acordo insistem em burlar esse acordo. É como se você tivesse combinado e depois você tem pessoas que sistematicamente querem redefinir as regras do jogo. Nós combinamos que o jogo era de 90 minutos. Aí as pessoas dizem, não, mas agora, como eu estou jogando em casa, eu quero mais 30. Não, agora, como eu estou precisando de um outro resultado, eu quero mais 20. Não se pode fazer assim. Isso traz instabilidade, isso traz insegurança e mais perverso. Nós sabemos que esse custo que tem tido dessa isenção tem um pagamento. Ele não é gratuito, ele não é neutro, ele impacta a CDE. Os defensores da medida provisória, da emenda, e nós podemos fazer esse debate no momento oportuno com quem quer que seja, de repente, você poderia aqui propiciar um momento de debate, 2 pessoas poderiam vir aqui no podcast, dizer o seguinte, não, na realidade nós só estamos dando um prazo adicional, não tem custo nenhum. Não é verdade. Esse prazo adicional é porque há uma escala. A cada ano, hoje é 80% da TUSE, o ano que vem é 70%, aí é 60%. Tem uma escala de diminuição. Quando você tem um projeto por um ano e ele ganha um prazo adicional de 30 meses, tá certo? Para que ele possa ser implantado, você estende esse benefício para os próximos anos no patamar que tem hoje. Então, os empreendimentos do ano que vem, que teriam um desconto menor de 70%, não será assim, porque o projeto registrado agora, ele vai ter um prazo de 30 meses para ser implementado. Então, na prática, isso é inequívoco, você está estendendo prazo de benefício, você está postergando a retirada desse incentivo. Me demorei muito, sinceramente, para que isso pudesse ser. Então, essa é a nossa posição. O que aconteceu foi que a emenda proposta, eu a rejeitei no parecer, ela precisaria ser destacada, havia um destaque, e depois o partido proponente do destaque decidiu de fazer o destaque, desistiu de fazer o destaque. Ele foi retirado, portanto, não foi votado. Mas esse destaque, isso bem caracteriza o que tem animado esses seguidores, ele tem sido apresentado em outras matérias. Agora mesmo há 2 outras matérias, já tinha sido apresentado anteriormente, que novamente apresenta essa proposta. Então, é uma reiterada disposição de burlar um acordo feito quando da emissão e publicação do dispositivo da 14.300. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária.
E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Ainda falando um pouco de combustível do futuro, sei que a gente acabou fazendo esse detour aí para o setor elétrico, mas ainda falando um pouco de combustível do futuro, o texto traz, né, bastante inovação ali de misturas obrigatórias, né? Biodiesel, o etanol anidro, o diesel verde. A gente sabe que desde o início, tanto na Câmara quanto no Senado, houve esse debate para se colocar, talvez, um mandato também para o diesel coprocessado. O projeto de lei Combustível do Futuro colocou em lados opostos a Petrobras e o governo federal. O motivo é o diesel coprocessado, produzido nas refinarias da estatal com a mistura de petróleo e biomassa. A Petrobras quer que o combustível tenha o mesmo benefício do biodiesel e seja incluído em mandato obrigatório de compra. Mas o Ministério de Minas e Energia quer manter a exclusividade do biodiesel. Então eu queria entender do senhor um pouco da justificativa, né? Foi uma escolha tanto do senhor quanto do Senado, né? Quanto do relator do Senado, senador Veneziano Vital do Rego, de deixar de fora. Mas eu queria entender do senhor o motivo de deixar de fora dessa discussão do mandato do diesel coprocessado no texto do combustível do futuro. Ô Larissa, primeiro eu queria resgatar, se você me permite, algumas premissas que eu tive muita alegria de buscar no relatório garanti-las e que eu vi que elas foram reiteradas no Senado. Nós acabamos de falar de uma medida que busca manter por subsídios, tá certo? E no combustível do futuro não tem nenhum subsídio, certo? Então, primeiro, tem uma diferença de finalidade total. No combustível do futuro, nós utilizamos um instrumento que são os mandatos, para poder criar mercado, é verdade. Mandatos com datas, com previsibilidade, para garantir que haja investimentos, tá certo? E numa determinada medida. Quando nós estabelecemos um mandato, nós também estabelecemos que o CNPE é que dará a palavra final, embora tenha uma previsão legislativa, baseada em 2 critérios. Também me permito sacar isso como algo que eu acho que revela maturidade e consistência do projeto. Primeiro, que deverão ter testes sempre acompanhando a sua viabilidade técnica da adição. O nosso projeto, que adiciona percentuais maiores de etanol e biodiesel, teve o ok da Anfávia, que representa todos os fabricantes de veículos automotores, teve o ok também do Sindipeças, isso foi muito importante, ou seja, numa sintonia com aqueles que são os responsáveis exatamente pelos veículos. Segunda questão importante para nós é o fato de que nós também anexamos, como um critério a ser utilizado pelo CNPE, a questão do impacto econômico, regulatório. Não tinha isso. Foi uma inovação que eu fiz no parecer e uma inovação que eu fiquei feliz porque o Senado manteve e a Câmara numa votação unânime. Todos os partidos votaram a favor, do PL ao PSOL, que poderíamos considerar extremos do espectro político da Câmara, tá certo? Contemplando todas as agremiações partidárias, votaram a favor. Por quê? Porque tem um ano que o biodiesel que usa, por exemplo, a soja, nós temos a saca da soja a R$200, como aconteceu num período anterior. E nós temos, por outro lado, também uma possibilidade de ter a soja, como baixou no começo de 8 meses atrás, para R$100 e agora está em R$100 e poucos. Então isso dá impacto. Quando você tem, por exemplo, a Rússia, que é uma exportadora importante para nós, hoje você sabe, você tem esses números todos na cabeça, a nossa equipe do J bem sabe, nós estamos importando cerca de 26% do diesel consumido no Brasil. Uma parte era da Rússia. Quando a Rússia quis apertar o pescoço da Europa por conta da crise ali com a Ucrânia, ela decidiu suspender as exportações de diesel. Isso impactou. Então, nós estabelecemos cenários, referências, evolução
e demos a flexibilidade necessária para que o CNPE, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista do impacto regulatório, particularmente de custos, pudesse ir dosando isso. Então, quero destacar isso como uma questão importante. Você menciona um outro combustível, o diesel coprocessado. O combustível do futuro, nós falamos sobre combustíveis, biocombustíveis praticamente. Então, consideramos que o coprocessado tem um espaço na matriz. Nós mesmos, eu subscrevo um diálogo que o deputado Alceu Moreira teve com meu apoio, minha delegação, e que eu aqui dou publicidade, o Alceu já mencionou isso, quando ele conversou com a presidente da Petrobras, a doutora Magda, tá certo? Ele disse a ela que estaria disposto a apresentar um projeto específico falando do diesel coprocessado. Eu estarei com ele nisso. Mas misturar o diesel coprocessado de alguma forma, ou ainda menos como um mandato que misturasse com o biodiesel, nos pareceu altamente inoportuno. Razão pela qual, na Câmara e o Senado manteve também isso, essa introdução do diesel coprocessado não foi efetivada. Certo, mas essa ideia de diálogo ali com a Petrobras seria talvez uma discussão sobre mandato também ou outras formas de incentivo? Sobre o que for apresentado. Eu estou aberto a isso, não há nenhuma restrição contrária, não há nenhum imperativo de fazer uma coisa. Duas premissas. Primeiro, não se pode misturar o diesel coprocessado com o biodiesel. São de naturezas diferentes, são de origens distintas, portanto, deve ter tratativas diferenciadas. Então, não. Misturar, não. Agora, poder ter uma série de questões, como mandato ou incentivos, estamos abertos a isso. O que é importante e é uma convicção que eu tenho? Aí eu falo, você está perguntando para mim coisas como relator da matéria Combustível do Futuro, eu estou muito feliz com isso. É a primeira entrevista mais longa que eu falo sobre isso e é uma alegria ser com você, ser no Jaule, ser pelo Jota, tá certo? Eu queria dizer duas questões também que são gerais sobre isso, sabe, Larissa? Primeiro, que a minha convicção é que, embora nós tenhamos uma transição energética por fazer, o Brasil, e aí eu estou me referindo particularmente aos biocombustíveis, embora nós tenhamos a plataforma mais avançada do planeta em biocombustíveis, nós não vamos prescindir dos combustíveis fósseis. Nós festejamos o fato que a nossa matriz elétrica tem um componente renovável sem paralelo. Outro dia eu vi um estudo dizendo, mas tem a da Noruega. Oh, que beleza! A Noruega tem realmente uma matriz renovável. Por quê? Porque tem dinheiro. De onde vem o dinheiro da Noruega? Do petróleo do Mar do Norte. Eles te retiram o petróleo do Mar do Norte, ganham uma grana com isso, mandam o petróleo para outros cantos do mundo, mas o mundo é um só. A emissão dos gases que o petróleo exportado pela Noruega vai fazer em outros lugares, vai acabar chegando depois na Noruega, esse efeito também. E eles têm uma matriz bonitinha, que eles pagam com esse dinheiro. Eu sou a favor, por exemplo, da exploração da margem equatorial. O presidente Lula defendeu a exploração naquela região, especialmente na foz do Amazonas, tema envolto de uma série de polêmicas relacionadas à licença ambiental, e defendeu que será feita a exploração dessa área com tudo legal, respeitando o meio ambiente, segundo o presidente Lula, porque o Brasil não vai jogar nenhuma chance de fazer o país crescer. Nós não poderemos prescindir do combustível fóssil. O nosso trabalho é ir gradativamente diminuindo, é ir fazendo com que a matriz elétrica que nós temos seja mantida, diminuir o uso de termos, gradativamente nós fazemos. Arnaldo, você está contra o acionamento que teve da Serra? Necessário. Por conta da crise hídrica, foi necessário, infelizmente. Mas eu quero que seja cada vez menor. Então, a nossa visão está espelhada em tudo que fazemos, aí não só como combustível no futuro, mas aí eu vou botar aqui na nossa conversa a minha outra prerrogativa que tenho, ou responsabilidade que recebi. Eu sou o presidente da Comissão de Transição Energética.
E essa comissão tem entregado. Ontem, antes de ir para o plenário e ter a votação do combustível do futuro, nós fizemos um debate extraordinário sobre financiamento para a transição energética. Recebemos lá a doutora Luciana Costa, diretora de infraestrutura do BNDES, que tem desenvolvido linhas muito importantes nesse sentido. Recebemos lá o Gustavo Mazzilli, que foi apresentar pelo Ministério de Minas e Energia a proposta do fundo para identificação, exploração, processamento de minerais críticos e estratégicos para a transição energética. Muito importante. Eu recebi também lá o Carlos Colombo, que representou o Rafael Dubé, que ao nível do Ministério da Fazenda coordena esse programa exatamente da transição energética. Recebemos remotamente o Léo Meirelles, da Única, que foi falar sobre a experiência do RenovaBio e do CBIOS, e o economista Braulio Borges, lá da LCA, que foi falar sobre de que forma você pode ter subsídio. Não subsídio que gera pessoas que ficam carentes e o tempo todo dependentes dele, tá certo? Ou empresas que acostumaram a um retorno de 3 anos no seu empreendimento e acham que isso, à custa do consumidor, pode ser mantido para o resto da vida. Não tem isso. Negócios mágicos, tá certo? Lá, o Braulio falou sobre programa de incentivo, como nós aprovamos para o hidrogênio, que tem montante, prazo determinado para acabar e vinculações efetivas. Então, nós discutimos lá a transição energética. E você sabe que essa comissão entregou já agora o marco regulatório do hidrogênio. Sim, eu vou entrar mais um pouco à frente dessa história do marco legal do hidrogênio, mas puxando ali o que o senhor falou sobre a experiência do RenovaBio, né, como uma iniciativa de descarbonização do setor de energia, e ainda linkando um pouquinho com o combustível do futuro, o senhor criou, né, na primeira versão do projeto, ali no início da tramitação da Câmara, esse programa para poder incentivar a descarbonização do setor de gás, né, do setor de gás natural, através do biometano, ou através da aquisição de certificados de biometano, que não estava originalmente, né, na proposta do governo. Durante as audiências públicas no Senado, alguns agentes do setor, principalmente do setor de gás natural, se mostravam um pouco preocupados com o possível impacto dessa iniciativa sobre o preço final do gás para o consumidor. O senhor entende que o projeto conseguiu sanar essa preocupação e ainda assim manter alinhado, né, esse fomento do mercado de biometano? O senhor acha que ficou bem construído essa proposta? Entre outros benefícios, o projeto consolida o papel do biodiesel e introduz o conceito de combustível sustentável da aviação, além de incentivar a produção de biometano a partir de resíduos orgânicos. Bem, primeiro nós temos hoje, concretamente, 6 plantas operando com biometano, com contratos efetivos. 4 delas são de origem de aterros, 2 delas são de origem de produção a partir do agro. Essas plantas operam a um custo que varia. Algumas operam mais barato, outras operam um pouco mais cara. Eu nunca mascarei a situação. Acho que o impacto de custo existe. Como o impacto de custo existe em tudo. Eu sou muito adepto daquilo que você busca fazer, que são previsões um pouco mais além do seu nariz, mas a médio prazo. Quando nós fomentamos a energia solar, ela era mais cara das formas de produzir energia. Hoje ela é mais barata. Quando nós incentivamos o etanol, ele era o dobro do preço da gasolina. Hoje ele é mais barato do que a gasolina. E eu não tenho dúvida de que o biometano vai ser, e muito mais rápido do que essas outras, vai ser uma surpresa extraordinária. O número de MOU que tem já estabelecido, o número de pedidos que já há na ANP, dizem que tudo aquilo que a gente havia pensado sobre o biometano vai ser antecipado do ponto de vista de volume, vai ser antecipado do ponto de vista de prazo. Então, eu não tenho dúvida que isso vai significar também diminuição de custos, né? Nós temos, a partir dos aterros,
a produção muito próximo de centro de consumidores. E nós temos, por outro lado, a produção a partir do agro, que terá uma outra dinâmica. No caso, por exemplo, de São Paulo, em que as usinas de cana-de-açúcar e a maior economia do país, do estado de São Paulo, é exatamente o etanol, o açúcar, tá certo? Produzido a partir da cana, eu estou dizendo do ponto de vista do agro, obviamente, nós teremos um uso imediato do biometano produzido a partir da torta de filtro, da vinhaça, para ser a descarbonização do transporte interno. Vai diminuir o uso de diesel nas usinas. Isso vai ter um forte apelo do ponto de vista da própria pegada do etanol. Nós temos muita gente que já projeta, a partir de iniciativa como essa, sequestro de carbono, possibilidade de produzir etanol, tá certo? Com pegada de carbono negativa. Isso é uma coisa extraordinária. Então, nunca dissemos que não teria impacto. É muito menor do que alardear. E dizemos com convicção que a resposta é rápida, muito importante do ponto de vista, repito, de volume, de prazo e de preço. Ou seja, nós vamos ter isso rapidamente superado. Além de relator do combustível do futuro na Câmara, né, o senhor teve, como a gente estava comentando aqui, o senhor teve muita participação na aprovação do marco legal do hidrogênio, né, de baixa emissão de carbono, com o senhor sendo presidente da comissão especial na Câmara que foi criada para tratar desse assunto e de outras questões de transição energética. A proposta deve criar uma fonte de recursos para a transição energética a partir do uso do chamado hidrogênio verde. Entre os objetivos do programa estão dar suporte às ações para a transição energética, estabelecer metas para o desenvolvimento do mercado interno de hidrogênio de baixa emissão de carbono e promover o uso do combustível. O texto já foi aprovado, né? Recentemente, o governo enviou um outro projeto para poder viabilizar ali a questão dos incentivos tributários. O que o senhor pensa que precisa ser o próximo passo agora? O que precisaria, por exemplo, ser imprescindível na regulamentação desse projeto ou em futuras ações do governo ou do legislativo? Olha, Larissa, só para precisar, para que todos aí possam acompanhar, e a Larissa acompanha tudo que acontece no Congresso, sabe de tudo, é talvez uma das jornalistas mais bem informadas, não vou dizer a mais para não dar muitos ciúmes nos outros, mas das mais bem informadas no setor de energia. Quando nós propusemos o marco regulatório do hidrogênio, o relator foi o deputado Bacelar, do PV da Bahia, aí foi ao Senado, quando voltou, houve uma mudança, o senador Bacelar estava envolvido em outras coisas, eu fui o relator no plenário do marco do hidrogênio, nós conseguimos uma votação muito expressiva. Aí percebemos uma inconsistência. Aqueles incentivos tributários que estavam conosco negociados, aprovados no Senado, tinham um problema formal de origem, mas precisava ser corrigido. O presidente da República vetou em acordo conosco. Quando ele vetou, não foi nem o executivo que mandou. O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, apresentou um projeto para regularizar isso. Eu consegui, no prazo de 10 dias, entre a apresentação do projeto, uma sexta-feira, e na terça-feira da outra semana, aprová-lo em plenário. Aí ele foi ao Senado, e o Senado depois o aprovou com a relatoria do senador Otto Alencar, a quem agradeço pelo trabalho, ipsis literis o que nós tínhamos proposto, e foi a sanção do presidente, sanção que deverá acontecer na semana que vem. Tá certo? Então, dito isso, nós temos o marco regulatório do hidrogênio. Mas te contar uma outra coisa, que é tão importante quanto isso. No dia que nós aprovamos ali o marco regulatório do hidrogênio, a terça-feira que eu aprovei o projeto, eu apresentei o parecer e foi aprovado aí por grande maioria, sem contestações, no plenário. Na quinta-feira, eu fui convidado, e gostei muito de ser convidado, pelo Ministério de Minas e Energia. Quem estava coordenando isso era o ministro Alexandre Silveira, que delegou isso ao Thiago Barral, tá certo? E o Thiago Barral reuniu 31 instâncias. Instâncias porque, assim, tinha 7 ministérios, tinha agências reguladoras, tinham órgãos de fomento que já estavam num trabalho adiantado. Eu quero ressaltar e saudar, porque tinham conosco acompanhado a discussão
do marco regulatório para a sua regulação. Olha que bacana. Você apresenta, discute no parlamento, discute em diálogo com a sociedade, discute também ouvindo o executivo, e o executivo já vai imediatamente dando sequência a isso. Citar outro exemplo. Olha, eu acredito tanto nessa forma de trabalhar, sabe, Larissa? A gente gosta de ver o debate político cheio de adjetivos, muito polêmico, que é bacana também. Mas eu adoro quando ele perde adjetivos e ganha substantivo. E as pessoas, ao invés de ficar xingando, as pessoas discutem ideias. Por exemplo, o etanol, que nós prevemos que a adição pode ir de 27 para 30, já há um grupo de trabalho estudando isso, pronto para apresentar o seu parecer ao CNPE para que... Estou batendo aqui na madeira, tá certo? Todo mundo do podcast está ouvindo, Joule, tá certo? Para dizer que eu espero que isso seja implementado no começo do ano que vem, tá certo? Isso é muito importante. Então, eu fui nessa reunião e esse trabalho está sendo feito para regulamentação conforme você me indagou. Certo, deputado. Eu sei que a atuação do senhor vai além dos setores de óleo e gás, né, de transição energética. O senhor está, talvez, com muita visibilidade agora por causa dessas discussões ali sobre o combustível do futuro, sobre o marco do hidrogênio, mas quem acompanha o trabalho ali no Congresso sabe que o senhor também sempre foi muito envolvido em discussões do setor elétrico. Agora a gente está voltando a ver aí, né, a discutir, principalmente na imprensa, o retorno do horário de verão, a bandeira vermelha na conta de luz, né, que foi definido pela ANEEL recentemente. A Agência Nacional de Energia Elétrica fez uma revisão na bandeira tarifária vermelha para esse mês. Com isso, o aumento está mantido, mas o valor desse reajuste vai ser menor. A agência corrigiu o patamar que antes era nível 2 para nível 1. Por isso, a cobrança adicional, que vai deixar o preço mais caro a partir do mês que vem, terá um valor um pouco menor do que o que foi anunciado no início dessa semana. Ainda assim, tem aumento. O aumento continua previsto. A bandeira vermelha patamar 1 representa um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh. E a bandeira vermelha patamar 2 era de R$ 7,87. Acionamento de usinas termoelétricas, isso tudo é para poder driblar essa estiagem, né, de chuvas e que junto com essa onda de calor. Mas isso tudo depois do país ter saído há apenas 3 anos de uma crise hídrica muito séria, né, que o senhor acompanhou também, e que precisou mobilizar a ação do governo. Qual a avaliação do senhor em relação a esse momento? Né? O senhor comentou ali, já comentou passado ali que é favorável ao acionamento de usinas, mas qual que é a opinião do senhor das ações que seriam um pouco mais adequadas? Bem, nós temos um cardápio de alternativas, não temos o risco de escassez de energia, pelo menos aparentemente é importante, porque a energia mais cara é aquela que você não tem mesmo. Então, todas as outras acabam tendo uma incorporação. Acho que nós devemos gradativamente, cada vez menos, precisar de termoelétricas. Sou a favor, estou quase me apresentando como um conjunto de ideários que eu tenho. Sou a favor do Brasil discutir a energia nuclear. No momento que o mundo está discutindo pequenas centrais nucleares, acho que isso pode ser alternativa para alguns sistemas isolados que nós temos, tá certo? Acho que nós vamos ter que ter uma equação para revalorizar o setor de hidroelétrico, que serão e funcionarão como baterias importantes diante da presença de renováveis, e não tem dúvida, não dá como mascarar, eles devem ter a presença, as renováveis devem crescer, mas tem um fator de intermitência que agregam, que precisam ser respondido. Sou a favor de que no próximo leilão de capacidade o Brasil se abra também para baterias. E do ponto de vista ainda de um outro aspecto ambiental, eu acho que nós temos que nos preparar para ter um processo de reservação de água muito diferente. Eu estou dizendo não só para efeito de suprimento de energia. Eu acho que estão equivocados, os critérios foram usados para licenciamento, que foram muito restritos, muitas vezes, a atividades de armazenamento de água. Nós temos que
multiplicar pelo Brasil afora o número de represas, açudes, barraginhas. Os nomes variam até por região ou pelas características que tem num Brasil continental como o que nós temos aqui, mas aumentar muito o grau de reservação de água. A água que cai da chuva, que escorre, vai para o córrego, como nós temos aqui em São Paulo, depois chega no Rio Maior, depois no Rio Grande e depois vai para o mar, né? Nós precisamos fazer isso. A possibilidade de você ter a energia mais barata, e eu acho que esse é um dado fundamental, estratégico no futuro, vai nos permitir projetos que pareciam impossíveis de transposição de cursos hídricos, está aí o São Francisco e outras bacias, ou de dessalinização sem ser considerado de outro porte. Ou seja, repensar os recursos hídricos no nosso país e ter uma disposição do setor elétrico de ter um conjunto de iniciativas. São imposições que virão aí nesse momento. Mas, como nós estamos já terminando aí, Larissa, o nosso tempo, eu queria dizer o seguinte: todos esses debates que nós fazemos, e agora a aprovação do combustível do futuro, o hidrogênio do que ele virá, só no combustível do futuro nós já temos elencado cerca de 200 bilhões de reais em investimento em projetos que vão tratar do aumento do biodiesel, do aumento do etanol, da instituição do combustível sustentável de aviação, nem tivemos tempo para falar, daquilo que é a necessidade de descarbonizar o combustível marítimo, daquilo que é a oportunidade que nós vamos ter para captura e estocagem de CO2. Estou quase marcando para voltar no Joule uma outra vez aqui, tá? Mas tudo isso me dá a convicção de que o Brasil não é algoz ambiental, pelo contrário, o Brasil tem tudo e será a vanguarda da nova economia, da economia verde, da economia de baixo carbono. Certo, deputado, o convite com certeza está aberto aí para novas rodadas de conversa aqui no Joule. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigada pela presença aqui e pela participação no nosso podcast. Um abraço a todos. Muito obrigado, Larissa. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane, André Rossi e Tiago Aguiar. Foram usados áudios da Câmara dos Deputados, Agência Eixos, CNN, Frente Parlamentar da Agropecuária, TV Senado e da TV Globo. Até a próxima!